Meus irmãos, boa tarde. Jesus esteja em nosso coração, né? Nós viemos à Casa Espírita, assistimos à palestra e depois da palestra, normalmente, vamos ao passe. Receber a aplicação do passe. E o que é passe, né? O que acontece durante o passe? O passe acontece lá naquela outra sala que a gente vai depois da palestra. Será que o passe também acontece aqui durante a palestra? Será que eu preciso, o passe acontecendo durante a palestra, será que eu preciso também ir ao passe depois da palestra? A gente uma vez por semestre, uma vez por ano, a gente está tentando, uma vez no semestre, colocar esse assunto. Porque tem muitas pessoas que vêm a primeira vez, né? E mesmo que não seja a primeira vez, depois de algumas vezes, vão também ao passe, mas não sabem exatamente o que é o passe, ou o que acontece no passe, ou para que serve exatamente a pessoa receber passe. E se eu assisto a palestra, preciso também tomar passe, a pessoa fica sempre em dúvida. Em caso de dúvida, todo mundo vai tomar passe, né? No final, todo mundo pega a fichinha e vai tomar passe. Então, nosso objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre passe, trazer alguns esclarecimentos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto, fica à vontade, a gente conversa, né? Mas, o passe. O que é o passe? Botei aqui no PowerPoint para não esquecer de nada, para ficar bem seguido um do outro, né? O passe é uma transmissão de boas energias de uma pessoa a outra. Tem como objetivo ajudar no reequilíbrio do corpo físico e do perispírito. Nós já sabemos que temos um corpo físico, temos um perispírito e somos um espírito. Então aqui diz, o objetivo de receber o passe, do passe, é reequilíbrio do corpo físico e do perispírito. Se alguém tem o pensamento em que tomando passe vou melhorar minha moral, minha moralidade, não é esse o objetivo. O objetivo do passe é igual quando a gente está doente, vai no médico, o médico diz, tome esse remédio, a pessoa toma o remédio e fica bom. E o médico pode até dizer, eu não volto a fazer isso, senão você pode ficar doente de novo. Então o passe seria igual a um comprimido, ao remédio que o médico passa. Manter a saúde é responsabilidade nossa. Manter o equilíbrio do corpo físico e do perispírito é responsabilidade nossa. Mas nós temos essa ajuda de receber esses bons fluidos para poder reequilibrar nosso corpo físico e o perispírito. Só aqui mostrando novamente, né? Nós não temos um espírito, porque nós não somos corpo, nem somos perispírito. Nós somos espírito, que temos um perispírito e que momentaneamente estamos utilizando um corpo. Quando a gente desencarnar, morrer, né? A gente volta para o mundo espiritual, só espírito e o perispírito juntos. Bom, quais dificuldades nos levam à casa espírita? Eu coloquei aqui dificuldades, porque tem pessoas que vêm à casa espírita por curiosidade, ou sentem a vontade de ir porque ele quer trabalhar. Não é exatamente uma dificuldade, mas como todos nós ainda estamos num nível evolutivo que nós temos muita dificuldade por causa da nossa inferioridade moral, eu quero me relacionar aqui às dificuldades que nos trazem a uma casa espírita. Relacionei algumas poucas. Desentendimentos, tensão nervosa, tristeza, frustrações, ideias infelizes, sentimentos ruins, etc, etc, etc. Cada um sabe por que vem a casa espírita ou um centro religioso procurar uma orientação religiosa ou um amparo. Então, cada um tem sua necessidade. Essas dificuldades, todas elas e outras, eu vou chamar aqui de desequilíbrios. Então, nós, de vez em quando, temos um desequilíbrio e, no nosso caso aqui, viemos à casa espírita, assistimos uma palestra, a gente relaxa, compreende, fica mais em paz, vai a um passe, toma o passe e, muitas vezes, as pessoas relatam que sai melhor daqui.
vai ao atendimento fraterno, desabafa um pouquinho, faz um tratamento e sai melhor. Então, como eu disse, vamos chamar essas dificuldades que nós temos de desequilíbrios. Mas de onde vem os desequilíbrios? Se nos desequilibramos, tem alguma causa. Alguém poderia dizer aí uma causa do desequilíbrio, qualquer que seja, não precisa ser o seu, pode ser o do outro. Qual seria a causa do desequilíbrio? Uma briga em casa, a pessoa ficou desequilibrada. A não aceitação de alguma coisa que aconteceu na vida, a pessoa se revolta. A não aceitação de ser, entre parênteses, se sentir humilhado. A não aceitação de pensar, ou os outros mostrarem que nós não somos mais do que os outros, que é o orgulho, e todas as imperfeições, né? Então, mas de onde vêm os desequilíbrios? Apenas vimos que nós temos desequilíbrios, viemos aqui para poder eliminá-los, ou pelo menos minimizar, ou pelo menos compreender e conviver com ele, e depois de algum tempo eliminá-los. Bom, aqui eu botei algumas causas e vou explicar elas. Algumas causas que geram desequilíbrios. Essas causas aqui não são relacionadas a espiritismo. Essas causas acontecem com qualquer pessoa, sendo religiosa ou não, isso pode influir em qualquer pessoa. Mas no espiritismo a gente deu alguns nomes, né, para poder ser mais didático e a gente conhecer melhor um pouquinho das causas. Aqui a primeira, inferioridade moral em relação ao Evangelho. Aqui existe algum espírito perfeito? Não. Não, eu estou respondendo por mim, né? Aproveitando que você respondeu, eu estou respondendo junto, né? Existe algum espírito superior? Não. Então nós todos estamos em moralidade inferiores ainda. Todos nós praticamos o Evangelho de Jesus 100%? Não. Então estamos a caminho, né? Então nós moralmente somos inferiores. Mas só que inferioridade não quer dizer maldade. Mas muitas vezes na inferioridade a gente se deixa levar pelo orgulho, pela vaidade. E nessas inferioridades, inferioridade moral, a gente age mal, pensa mal. E nossos pensamentos, nossas ações são convites. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz se nós estamos sozinhos ou se alguém nos acompanha. Mais ou menos assim, né? E ele responde que, de forma geral, normalmente, nós somos acompanhados por uma multidão de espíritos. Nós nunca estamos sozinhos. Podemos estar sozinhos em relação ao encarnado. Eu não estou vendo ninguém. Aqui não tem ninguém na sala, todo mundo sai, eu fico sozinho, mas eu não estou sozinho. E no livro diz, ó, multidão, quer dizer, não tem só um perto de mim, não. Tem alguns que gostam de mim e tem alguns que não gostam de mim. Quando eu começo a pensar coisas que não são boas, ou quando eu começo a agir em coisas que não são boas, isso é um convite àqueles irmãos que gostam de fazer isso também. Quando eu vou fazer maldade para alguém, pensando já programando, é como se dissesse, meus irmãos, vão, me ajudem aí. Mentalmente, eu estou pedindo ajuda a esses espíritos que também gostam de fazer aquela maldade que eu estou planejando que eu vou fazer. E eles incentivam a gente a fazer. E de vez em quando a gente começa a brigar, e de repente a gente perde o controle, e de repente pensa, poxa, como é que eu cheguei a esse nível de descontrole? Como é que eu cheguei a fazer isso desse jeito, com a tal pessoa, e eu não entendi como eu cheguei a isso. Então o irmãozinho vai, sugere a gente, incentiva alguma coisa que já existe na gente. Ele não colocou aquele desejo de fazer maldade, mas já existe, ele chegou e ativou, incentivou, porque esse irmão também quer nosso mal. Então, por causa da inferioridade moral, nós passamos a fazer coisas que não são boas e pensar coisas que não são boas. Quando a gente faz ou pensa, essa energia que a gente movimenta com o pensamento, também movimenta-se dentro do nosso perispírito, dentro do nosso corpo físico. E isso faz com que o nosso corpo físico entre em desequilíbrio. Entrando em desequilíbrio, podemos começar a sentir algumas coisas ruins no corpo. E se esse desequilíbrio for intenso e por muito tempo, pode chegar a ser uma
enfermidade. Pode chegar a ser uma doença no corpo físico. Veja como é tão importante a gente pensar bem e agir bem, né? Para a nossa própria saúde. Uma vez eu estava conversando com os colegas e disse, olha, eu não consigo fazer o bem, mas sei que fazendo bem eu fico bem. Então, pela razão, só pela compreensão, a pessoa já deveria fazer o bem. Porque fazendo o bem, a pessoa ficaria bem. Se fosse por amor, já seria um plus, né? Seria uma coisa muito mais maravilhosa. Mas tem as influências fluídico-ambientais. Só que quando a gente vai analisar essas 4 aqui, essas 4 estão sempre ligadas a essa aqui de cima, a inferioridade moral. Influência fluídico-ambiental, quer dizer, nós chegamos aqui na Uniluz, entramos, sentamos e a gente, poxa, está tão gostoso aqui, o ambiente é tão bom, todo mundo com pensamento bom, todo mundo quer ser bom, todo mundo quer saber o assunto para poder saber o que vai fazer lá fora, tirar seus problemas, relaxar. Então você chega aqui, o ambiente está cheio de fluidos bons. Inclusive os espíritos trabalhadores estão aqui entre nós também distribuindo esses fluidos bons que a gente vai ver mais na frente aqui. Aí quando a gente chega aqui, a gente recebe essa carga fluídica do ambiente, se sente bem. E sai daqui se sentindo bem. Olha aqui, a influência fluídico dos fluidos do ambiente. Quando a gente sai, a gente deixa aqui um bocado de fluido bom. Quando vem uma pessoa, qualquer outra que chega aqui, entra na sala, poxa, essa sala dá uma sensação tão boa, que tão gostosa, que nós deixamos também esses fluidos bons nesse ambiente. A pessoa que chega se sente bem. Os espíritos que chegam aqui, que precisam de ajuda, também recebem esses fluidos bons e também se ajudam, né? Nós até ajudamos eles. Mas, quando vamos, aqui uma coisa muito comum na nossa sociedade, nós vamos a um barzinho, e lá no barzinho começamos a beber, às vezes também a fumar, e sendo já 2 vícios que prejudicam o corpo físico, né? Começamos a beber e a fumar, só que não ficamos só aí, entramos também na maledicência, né? Começamos a fumar e a beber, e a gente aproveita essa inferioridade e começa a falar mal da vida dos outros. Essa maldade que a gente mentaliza, a gente exterioriza da gente. E deixa também esses fluidos desequilibrados no ambiente. Aí, às vezes, a pessoa chega no ambiente assim, pensa, poxa, aqui está um ambiente tão pesado, não me senti bem aqui. Quer dizer que as pessoas que estavam ali, ou que estão exteriorizando fluidos carregados de maus pensamentos, más intenções, e prejudica. E isso pode desequilibrar até a saúde do corpo físico. E tem essa outra aqui também, influência obsessiva. Aqui está só relacionando tudo que faz mal ao corpo físico e ao perispírito, porque depois tu vai tomar o passe para ter essas energias ruins, né? A gente junta lá fora as energias ruins, vem aqui na Uniluz ou qualquer centro religioso, depois toma o passe, lá no aplicador de passe vai ter essas energias ruins, deixa limpinho, a pessoa vai e pega tudo de volta lá fora. Não deveria ser, né? Alguns fazem e se mantêm bem, né? Influência obsessiva quer dizer, nós já vivemos muitas vidas. Hoje nós fazemos inimizade com alguém, querendo e às vezes sem querer a gente faz inimizade, né? E às vezes as inimizades permanecem por muito tempo. Imagine que em vidas passadas também fizemos muitas inimizades. E essas inimizades podem nos acompanhar, esses irmãos que foram prejudicados por nós, podem nos acompanhar, estar junto de nós no dia a dia, tentando prejudicar ou conseguindo prejudicar a vida da gente. Tanto influência moral como influência física prejudicando a gente. E fazendo esse prejuízo, a gente chama obsessão, né? O espírito fazendo mal à pessoa por muito tempo, e isso causa um desequilíbrio na pessoa, desequilibra o perispírito, desequilibra também o corpo físico. Olha, de novo a gente chegando ao perispírito e ao corpo físico desequilibrado, por causa da ação de algum espírito ou de alguns que não gostam da gente. E tem essa outra aqui, a influência autoobsessiva. Isto é, aquela pessoa que diz, meu Deus, nada na minha vida dá certo. Meu Deus, isso deu errado. É uma pessoa sempre, como diz a palavra, sempre para baixo. A pessoa sempre negativa. Isso faz com que ele se autodesequilibre. A gente está reencarnado.
Deus deu essa oportunidade para a gente reencarnar, para poder conseguir um pouco mais de evolução, um pouco mais de felicidade. Só estar reencarnado, a gente já deveria estar agradecendo a Deus, não importando o que aconteça na vida da gente, mas já é uma bênção a gente estar encarnado. Só que tem momentos que a gente fica com tanta tristeza, tão deprimido, tão revoltado, que é como se a gente fosse um espírito fazendo mal para a gente. E o nosso pensamento em relação ao desgosto, a chateação, a falta de vontade para fazer as coisas, então a gente chama de auto-obsessiva. A pessoa mesma está se auto-prejudicando. Vai prejudicar o corpo físico, vai prejudicar o perispírito também, vai desequilibrar. A pessoa vai ficar doente, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, vai tomar remédio depressivo. E isso não acontecer outras doenças físicas também. E a gente também tem as influências kármicas, que a gente chama de lei de causa e efeito, né? Influência kármica é aquela que, por exemplo, nessa vida eu bebo e fumo. Graças a Deus eu não faço isso e desejo que todos não façam, né? Porque hoje é um vício social, né? Fumar e beber é tão normal, né? Então, nessa vida eu fumo, não vou nem falar em bebida, eu fumo desde 15, 16, 20 anos. Vou fumando e o cigarro vai prejudicando todo o sistema respiratório. Só que o sistema respiratório, aqui no pulmão, nos alvéolos, quando pega aqui, ele transfere para o sangue. Quando transfere para o sangue, não bate só, não influencia só o pulmão, os pulmões. Influencia todo o corpo físico, porque o sangue leva para toda parte. O gás carbônico, toda a substância que tem no cigarro leva para todo o corpo físico. O que é que eu estou fazendo? Desgastando, prejudicando o meu corpo físico. Aí eu fumo tanto tempo que começa, vou usar uma palavra chamada assim, começa a marcar meu pulmão, começa a causar um mau funcionamento. Aí fica prejudicado o meu pulmão. Só que como eu tenho um corpo físico e tenho um perispírito, quando eu prejudico o meu corpo físico por muito tempo, essa marca, esse desequilíbrio, passa para o perispírito. E fica lá o perispírito com problema, com defeito, em algumas áreas. Aí chega a hora de eu sair dessa vida, se eu não fiquei doente, porque algumas pessoas fazem, não, eu fumo, já estou com 80 anos, 90 anos, nunca me aconteceu nada. Infelizmente, ele está preparando para ele acontecer alguma coisa, ou nessa ou na outra vida. Desencarna. Mas quando ele desencarna, ele perde o corpo físico. Mas o perispírito não está marcado? Não está com problema, com defeito? E quando ele for nascer outra vez, quem é a forma do corpo físico? É igual um bolo, né? A gente tem a forma do bolo, a gente coloca a massa dentro, quando o bolo está pronto, que a gente tira o bolo tem o mesmo formato da forma. Então o perispírito é assim. Quando a gente volta à barriga da nossa mãe, nós estamos com a forma, que é o perispírito. E nessa forma começa a juntar a matéria e formando o corpo físico. Mas vai obedecer ao perispírito. Mas o perispírito está com defeito. Então é igual a forma de bolo com defeito. É uma forma de bolo amassado. Quando você tira o bolo, ele está com um buraco. O perispírito vai encher aquela forma do perispírito. E quando o corpo nascer, vai nascer com um defeito, com um problema. Ah, mas eu nasci com problema, mas eu sou tão bom nessa vida, nunca fiz nada mal a ninguém, mas foi consequência de vida passada. Aí é um desequilíbrio no perispírito e um desequilíbrio no corpo físico. A gente não está falando de passe, que ajuda a equilibrar o corpo físico e o perispírito. Então, pessoas doentes, principalmente, precisam também tomar passe. Como podemos reequilibrar? Duas formas. Através da vida cristã, vivenciando os ensinamentos de Jesus, é o equilíbrio, mantém o equilíbrio permanente, ou quase permanente, porque nós somos inferiores ainda, né? Então, se a gente se esforça, porque a gente não vai conseguir ainda fazer 100% do que Jesus ensina, mas o nosso esforço faz com que o nosso corpo físico, nosso perispírito, nossa condição mental fique bem reequilibrada. Isso aqui mantém o equilíbrio quase que permanente quando a gente age bem. Por isso que Jesus pede tanto que a gente seja uma pessoa boa. Ele não entra em tantos detalhes, mas que a gente seja bom. Ame o próximo, ame a Deus, faça o bem aos outros, que isso é o quê? É a pessoa ser boa. Então Jesus está dizendo, olhe como você obtém a saúde.
Olhe como você tem a saúde mental e a saúde física. É fazendo isso, é tão simples, né? Ele diz duas frases: amar a Deus e ao próximo, né? Ou, momentaneamente, o equilíbrio temporário através do passe. A gente vem aqui na casa, que isso é realizado pelos aplicadores de passe. A gente vem com problema, com desequilíbrio, vai lá para a sala do passe, mas não é só lá que acontece o passe, vai lá para a sala do passe e toma o passe. Algumas pessoas se sentem bem rapidamente. Outras precisam tomar passe durante uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, porque o remédio é de acordo com cada um. E o remédio também age se a pessoa não continuar colocando o problema, a causa, novamente no corpo físico. Se a gente vem aqui na Uniluz, ou em qualquer outro centro, não me sentindo bem, aí teve a briga em casa, a briga no trabalho, está ainda meio desequilibrado, toma um passe, assiste a palestra, se acalma, vai, toma um passe, quando sai mais aliviado. Aí durante a semana faz de novo. Aí vem no próximo domingo, toma um passe, aí se reequilibra, aí durante a semana faz de novo. Quando é que a pessoa vai estar sempre reequilibrada se a pessoa sempre faz a causa do problema que ele tem? Então não consegue se reequilibrar, aí fica como se fosse um paliativo. Mas o passe vai ser sempre um paliativo, porque o reequilíbrio depende da gente. O bem-estar depende da gente. Através de quê? De viver uma vida cristã. Aí a gente vai manter a saúde e vai manter o reequilíbrio. Quando é realizada a aplicação do passe? Olha, veja que coisa interessante. Tem 2 momentos em que a gente recebe esses bons fluidos. Após a palestra, quando a gente vai lá para a sala, e durante a palestra. Nós estamos aqui conversando e vocês já estão recebendo esses bons fluidos. E como é que acontece esse passe durante a palestra? Vamos ver o que a gente já conhece primeiro, ou pelo menos tem mais afinidade ou mais conhecimento de estar participando, que é o passe. Eu vou pelo menos falar isso aí, depois eu passo para o outro. O passe durante a palestra é composto pela exposição do tema evangélico doutrinário, a pessoa está falando aqui do tema evangélico, e pela oração final do dirigente. A gente vai explicar mais na frente um pouquinho. E o passe após a palestra é composto pelos trabalhos realizados dentro da sala de passe, que é essa aqui ao lado, que acho que todo mundo já conhece, né? Vai para lá, tem uma luzinha, uma sombrinha assim, a pessoa se senta, uma musicazinha para relaxar. Então, veja, tem um passe durante a palestra, que as pessoas não estão prestando atenção, e tem um passe após a palestra. Vamos falar primeiro do passe, que vocês estão mais acostumados a ver, que é o passe lá na sala de passe. Lá na sala de passe, após a palestra, tem nós aqui sentados, né? As pessoas que vão receber o passe, a gente chamou de assistido. Então chama de paciente, porque aqui não é um hospital, né? Então assiste, ele está sendo assistido, está sendo parada. Então temos assistido, temos os aplicadores de passe e temos os espíritos que ajudam o aplicador de passe a transferir esses fluidos para as pessoas que vão receber os fluidos. Por que eles ajudam? O aplicador de passe, ele tem fluido espiritual. O espírito também tem fluido espiritual. Só que o aplicador de passe tem fluido material que o espírito não tem. Aí o espírito dá bons fluidos ao passista, o passista melhora a qualidade dos fluidos dele espirituais e materiais e repassa para o assistido. Uma vez eu estava lendo um livro sobre aplicação de passe e a pessoa conta, o aplicador de passe, conta que naquele dia que ele ia aplicar passe, mais tarde, né, de tarde, ele deu muita vontade de comer ovo. Eu não tenho costume de estar comendo ovo, né? Mas me deu aquela vontade de comer ovo. Ele fez ovo cozido, comeu uns 2 ou 3 ovos, comeu e pronto, esqueceu, não deixou para lá, né? Porque deu uma vontade muito forte. E de tarde ele foi para o trabalho, aplicou o passe e depois saiu do trabalho. Outro dia na reunião, isso está escrito no livro, né, essa informação. No outro dia, na reunião mediúnica, aí deram essa informação de que aquele aplicador de passe sentiu vontade de comer ovo, porque no ovo tinha uma substância que um dos assistidos que ia receber o passe precisava, mas só que o assistido não podia comer o ovo, porque ele era alérgico ao ovo. Mas precisava da substância que estava no ovo.
Então os espíritos fizeram com que aquele aplicador de passe tivesse vontade de comer ovo, ele ficou com a substância dentro do corpo físico. E na hora da aplicação do passe, o espírito deu a aplicação do passe e transferiu aquela substância para o assistido. Acontece muito tratamento, muita cura, muita cirurgia, muita operação que a gente nem sabe o que está acontecendo. Às vezes nós estamos com um princípio da doença, a gente vai lá passar do passe, toma o passe, a gente nem soube de nada, a doença estava chegando, a gente melhorou, mudou o pensamento, os irmãos fizeram um passe, tiraram, curaram, e a pessoa não está nem sabendo que ia acontecer e não aconteceu. Simplesmente que a pessoa mudou os pensamentos, mudou as atitudes, né? Então isso aqui é o que a gente conhece, né? Lá na aplicação de passe. Como é aplicado o passe? Não sei se todos prestam atenção, porque quando vocês vão receber a aplicação do passe, vocês podem ficar com os olhos abertos ou fechados. Mas de uma forma que vocês fiquem concentrados, fiquem receptivos para poder receber essas boas energias, né? Mas estão à vontade para ficar com os olhos abertos e fechados. Quem já ficou com os olhos abertos, viu como é que o aplicador de passe faz, né? Aí, só para fazer uma pequena revisão, aqui, ele primeiro faz a retirada das energias ruins. Ele passa a mão, mas ele não está passando a mão, ele está mentalizando que a mão dele está aumentando e passando por dentro de todo o corpo da pessoa. E aquelas energias ruins que a gente adquiriu no nosso dia a dia, com nossos maus pensamentos, com nossas más ações, o aplicador de passe vai tirar da pessoa. Tira o máximo que pode. Depois que tira essas energias ruins, ele vai e doa as energias boas. As energias dele e dos espíritos que estão colocando nele e passando para o assistido. É igual quando a gente vai fazer, se cortou, vai no médico, o médico faz o quê? Ele limpa o machucado primeiro, depois bota o remédio e a pessoa fica tratada. Então o passe é bem parecido, né? Você chega, limpa, tira os maus fluidos, depois vai e coloca o remédio, são os bons fluidos. Aqui só porque eu botei esse quadrozinho, porque a gente vai, senta na cadeira para tomar o passe, e vê o aplicador de passe, bota a mão aqui assim, faz assim, faz assim. Por que faz assim? Por que bota a mão aqui e ali, né? André Luiz nos orienta que a gente tem 107 locais principais por onde as energias entram no corpo da gente. Ele chama esses locais de centros vitais. Deu o nome de centro vital, né? Então, a gente tem isso aqui, tem um nomezinho até bonitinho, tá vendo? Eu botei o nome aqui só para ter uma ideia, ninguém vai decorar isso aqui, mas... Aí tem um centro vital que é assim, parece um redemoinho da pessoa para fora, tá vendo? São essas posições que você vê o aplicador de passe dando passe, você vê que ele vai colocar as mãos mais ou menos nessas posições, para a energia entrar por cada local desse. Isso aqui parece um redemoinho pequenininho, aqui em cima, aqui na frente, aqui, né, na posição que está ali. E aqui de lado a gente botou, né, que chama coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Esses são os que a gente aprende a aplicar passe nesses locais, onde as energias entram na pessoa que está recebendo os bons fluidos. Aqui só mais um quadrinho, tá? Os espíritos, eles dão os fluidos para o aplicador de passe. O aplicador de passe coloca em cada, doa através das mãos, sai pelos dedos, né? Vai para cada centro desse e veja que eles estão ligados uns com os outros, tá vendo? Eles estão interligados. Se você doar fluido nesse aqui, e esse aqui tiver com problema, o fluido vem para cá, vem para esse aqui. Esses desequilíbrios nas partes do corpo, eles agem como se fosse uma esponja seca. Você bota a água aqui em cima, aí ela puxa para cá, onde tem um desequilíbrio. Então, reequilibra o corpo físico, reequilibra o perispírito. Além de ter o passe para a viagem, né? Esse é o passe para a viagem. É a água fluidificada. Você vai, entra na sala, toma o seu passe, leva a garrafinha. Naquela garrafinha lá, os espíritos vão colocar o remédio que você precisa na sua água. Está lá dissolvido, ninguém está vendo, mas está dissolvido na água. A pessoa pega a aguinha, leva para casa e todo dia toma um golezinho daquela água. Igual quando o médico vai para casa e toma um comprimido por dia, durante tantos dias. É a mesma coisa, você pega o passe na garrafinha e leva para casa e todo dia toma um pouquinho daquele remédio. Vai fazer o mesmo efeito que faz na sala de passe. Quanto tempo demora a aplicação de passe após a palestra, lá dentro da sala? Por volta de 2 minutos.
E eu botei aqui em negrito porque depois eu vou fazer uma pergunta a vocês e vocês vão me ajudar a responder. Aplicação do passe durante a palestra. Agora vamos ver como é que acontece a aplicação do passe agora, quando a gente está conversando. Veja que tem um desenhozinho aqui que parece que não tem muito sentido, mas eu vou mostrar por quê. E, inclusive, ele está em nível diferente, cada desenhozinho, tá vendo? Como se estivesse subindo, né? Aí tem um dirigente, Guto chegou aqui, deu as informações, aí chegou o exordista, lê uma mensagenzinha, faz algumas considerações, vem o precista, faz a prece, mas antes de chegar na palestra, o que aconteceu daqui para cá? A gente chegou da rua, aperreado, preocupado, conversando, aí sentou a cadeira, aí na cadeira vem o dirigente e começa a falar, e todo mundo, poxa, vai começar, e todo mundo começa a prestar atenção no dirigente. Todo mundo se cala, né, fica prestando atenção. Aí quando vem o exordista, ele lê uma mensagem. A mensagem, a gente começa a pensar na mensagem, tem uma explicação, a gente vai se acalmando, vai relaxando, vai entrando em sintonia com os bons espíritos, né? A gente vai esquecendo um pouco lá fora e ficando mais aqui dentro. E o nosso pensamento vai se elevando, a gente vai se acalmando. Quer dizer, a nossa vibração vai aumentando um pouquinho. Aí vem o palestrante, que é o ponto alto do trabalho da exposição. Ele vai passar uns 50 minutos falando de um tema e dentro desses 50 minutos a gente vai se deixar levar por essas orientações, a gente vai compreender e vai se sensibilizar e mudar nossos pensamentos durante esses 50 minutos. E pensar, poxa, eu não devia ter feito isso, agora eu vou fazer assim. Mas que coisa maravilhosa, eu vou sempre fazer assim. Começa a mudar e planejar coisas que agora eu vou fazer diferente, né? A gente muda a vibração da gente. E quando acontece isso, veja o que diz no livro do Domínio da Mediunidade. Ele diz, são almas, quando são almas, são os espíritos que nos acompanham. Nós estamos aqui sentados, viemos lá de fora e vieram vários espíritos nos acompanhando também. Eles estão aqui, nós estamos conversando, eles estão junto da gente. Aí ele fala sobre esses espíritos. São almas em turvação mental que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição. E que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras, expressas nas palavras dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Aulus, que é o espírito daquele livro ali, ele acrescenta, os expositores podem ser comparados como técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Vem um palestrante e fala uma coisa tão bonita, a gente se toca, faz, poxa, quando eu ia sair daqui, eu ia até dar um tapa naquele camarada, mas eu não vou mais fazer isso não. Desligou uma tomada. Desligou uma coisa ruim que você queria fazer, desfez. Por isso que eu chamo aqui, ó. Desligando tomadas mentais que estavam ligadas para a maldade. Aí as orientações evangélicas fazem com que a gente mude de pensamento. Ó, eu só ia dar um tiro, amanhã eu vou só brigar com ele. Quer dizer, já diminuiu, né? Já fez um benefício muito grande. E quando a gente muda de pensamento, esses espíritos que estão junto da gente, incentivando para isso, eles param, eles não conseguem mais ter acesso a gente. Eles ficam deslocados, não sabem mais o que fazer. É como se a gente botasse uma proteção e eles não conseguem mais chegar a gente. Porque a gente mudou o pensamento, se desligou deles. Aqui mostra, ó. Durante o tempo da palestra, mais ou menos 50 minutos aqui na nossa casa, os trabalhadores espirituais examinam a dificuldade de cada ouvinte e realizam um amparo a cada um. Quando a gente está aqui, nós estamos aqui assistindo a palestra, tem sentado, os espíritos estão até vendo o que aconteceu na vida da pessoa, porque eles podem ver através do nosso perispírito o que aconteceu ontem e há muito tempo atrás. Aquelas coisas que nos preocupam, que nos desequilibram, estão ali olhando a gente, examinando isso aqui, está examinando no perispírito dela, coisas que aconteceram com ela e que agora ela está ali, assina a palestra, mas com raiva, desequilibrada, chateada. Aqui também, ó, outras pessoas aqui com problema, irradia, a pessoa quando está com problema, irradia aquele desequilíbrio. Então os espíritos estão analisando, planejando, ajudando durante esses 50 minutos. Alguns ouvintes relatam melhorias após a palestra. Muitos trabalhadores da casa espírita chegam à casa, aqui na nossa Uniluz mesmo, e Deus faz, fulano, olha, eu não estou muito bem para o trabalho não. Então, faça o seguinte, assista a palestra primeiro, depois que você terminar a palestra, você decide se você está em condições ou não. Aí a pessoa vai assistir a palestra, terminou a palestra, não, estou melhor, me sinto bem agora.
Durante aqueles 50 minutos ele foi tratado. Mudou os pensamentos, os espíritos conseguiram separar aquele irmãozinho e ele ficou em condições de trabalhar. A mesma coisa acontece com a gente sai daqui e vai para casa numa situação melhor. Enfrentar o dia a dia, o relacionamento com a família também, com os amigos e aqueles que se declaram inimigo também, né? Quanto tempo demora a aplicação do passe durante a palestra? Quer dizer, a doação dessas boas energias demora quanto tempo? Veja, 50 minutos. Estamos sendo tratados durante 50 minutos enquanto a gente conversa. Os espíritos estão aqui à nossa volta, tratando a gente, ajudando a gente a reequilibrar e muitas vezes também doando essas boas energias. Então aqui eu vou fazer um pequeno comparativo da palestra, do tratamento do passe que a gente recebe durante a palestra e o que a gente recebe depois na aplicação do passe. Aqui tem o que acontece, né? As ações, aqui o passe coletivo, que é durante a palestra, que a gente está conversando agora, e aqui o passe individual, que é que acontece aqui na sala após a palestra. Quais são as diferenças de um para o outro? Bom, ação, retirada das energias ruins. Aqui na palestra, pelos trabalhadores espirituais, os trabalhadores espirituais dão essa dispersão, tiram essas energias ruins, e pela mudança dos pensamentos. Nós mudamos nossos pensamentos, reequilibramos e nos desligamos desses irmãozinhos espirituais que estão nos aperreando. Até às vezes fazendo a gente dormir para não assistir a palestra. Acontece também, né? E ali, depois da palestra, como é que está retirada as energias ruins? Pelos trabalhadores espirituais e pela mudança dos pensamentos também. Lá dentro tem um aplicador de paz que está ajudando e os espíritos também estão entrando nessas energias ruins. E lá dentro a gente está sentado com aquela receptividade, rezando, meu Deus, abrindo o coração para receber aquelas boas energias, está receptivo, mudou os pensamentos também. Então, entre aqui e lá na sala, a retirada das energias ruins acontecem. Vamos ver agora em relação ao recebimento das energias boas. No passe coletivo, aqui, a gente está conversando aqui, os trabalhadores espirituais doam essa energia para nós que estamos precisando. E de onde é que eles tiram essas energias? A energia material, o fluido material, o espírito não tem. Mas só que entre nós aqui, tem pessoas que estão bem. Tem outras pessoas que estão necessitando de amparo. O que é que eles fazem? Tem aplicadores de passe aqui na casa. Nessa hora os aplicadores de passe estão todos pela casa. Então os espíritos tiram os fluidos desses aplicadores de passe, tiram os fluidos de vocês que estão bem, porque mais da metade aqui deve estar bem, muito mais da metade deve estar bem, a minoria pode estar com alguma dificuldade. Então tira os fluidos de nós mesmos. Poxa, fulano aqui, Cláudio aqui está cheio de bons fluidos. Aí fulano aí está precisando, tira dela, bota para lá, já começa a fazer o tratamento durante a palestra. É 50 minutos, tem tempo para poder fazer muita coisa, né? Então tira de um, bota no outro, tira de um. Quem tem mais dá para quem tem menos e vai ajudando o outro. E na sala de passe, as energias boas são pelo aplicador de passe, que são as energias dele também, né? Como os espíritos aqui, a energia da gente dá para o outro, e pelos trabalhadores espirituais. Então também não tem muita diferença. Análise das dificuldades do ouvinte. A gente viu que na palestra os espíritos estão analisando nossas dificuldades, vendo o que aconteceu com a gente, porque a gente está aqui também, né, para ajudar. Então, durante a palestra, os espíritos estão vendo nossa dificuldade e planejando o que fazer para ajudar para a gente sair dessa dificuldade. Lá, na sala de passe, também os espíritos estão fazendo isso, porque os aplicadores de passe não conseguem ver o problema da pessoa, porque está dentro da pessoa, está na mente da pessoa, e quem vê é o espírito, o trabalhador espiritual. Então, lá dentro da sala de passe, eles estão vendo o problema da pessoa e ajudando. Fora da sala de passe, aqui na reunião, eles estão vendo e ajudando também. Outra ação que acontece no passe, afastamento dos espíritos que nos acompanham e influenciam no nosso desequilíbrio. Eles influenciam, eles não criam. Quem cria o desequilíbrio é a gente. Agora ele influencia para aumentar também se a gente se liga com eles, através das nossas más ações e maus pensamentos. Então aqui, os espíritos são afastados durante quem está conversando aqui? São.
nós mudamos o pensamento, renovamos o pensamento, renovamos os desejos e o espírito se desliga, como ele falou, desliga essas tomadas mentais, né? Desliga aquela ligação. Então ele se afasta e a própria equipe trabalhador espiritual recolhe, chama ou pega esses espíritos e levam para tratamento aqui na casa e ficam aqui. E a gente vai embora e eles ficam aqui para tratamento, para benefício deles também. Isso acontece no passe coletivo e acontece também no passe individual, que às vezes acontece no passe individual de haver uma incorporação. Uma vez ou outra, um espírito incorpora em alguém e começa a falar alguma coisa. Ali não é lugar para conversar com o espírito. Mas aí, nesse momento, a gente pede a equipe espiritual retira o espírito, que está influenciando mais forte, né? Porque uma pessoa pode estar com desequilíbrio muito grave e acontecer isso. Aí retira o espírito e leva para tratamento também. Aí aqui embaixo tem uma pergunta. Não sei se você dá para ver aí, porque foi bem baixinho aqui, mas eu vou ler, né? Ele pergunta aqui, qual a diferença entre o passe coletivo e o passe individual? Essa é para vocês responderem. Alguém pode me ajudar? Qual a diferença entre o passe coletivo e o passe individual? A energia é a mesma, são os espíritos que dão. O fluido do material que sai são dos encarnados para os outros que estão precisando. Lá dentro ele tira do aplicador de passe e dá para a pessoa. Aqui fora ele tira para aquela pessoa que está cheia de energia, que nem é aplicador de passe, mas tira dele e dá para o outro. Então, em questão de energia, fica a mesma coisa. O tratamento, embora, não vou quase que eu dizer a resposta, né, mas... Então, era para ter deixado mais um pouquinho. Já disse muito rápido a resposta. Você tem um tratamento aqui, não sei se dá para ver aqui, no passe coletivo, seu tratamento demora 50 minutos. No passe individual, o tratamento demora 2 minutos. Veja que diferença, né? A gente está sendo tratado há 50 minutos e diz, não, eu só vou ficar bem se eu tomar o passe lá na sala. Mas já está sendo tratado aqui. Entrou na luz, os espíritos já estão acompanhando e estão tratando. E, além do mais, aqui a gente sentado, ouvindo o Evangelho, mudando o pensamento, mudando os desejos. Não vou fazer mais isso, agora eu vou fazer aquilo, se desligando, sendo tratado também. Aqui dentro ou lá dentro? Agora eu digo, feito o pessoal faz aí fora, há contradições, né? Só que eu vou botar não é contra, é a favor, né? Às vezes a gente está assistindo a palestra, a pessoa diz uma coisa tão profunda, tão evangélica, que a gente se emociona e às vezes tá até uma lagrimazinha e chora de emoção, né? A gente se emocionou mais aqui do que lá. Quando a gente se emocionou, a gente se entregou a esse sentimento. Quando a gente se entrega a esse sentimento, esse bom sentimento, ele está se abrindo, ele está ficando mais receptivo do que lá dentro da sala, que você vai ficar 2 minutos só caladinho, fazendo um Pai Nosso, uma oração, né? Quer dizer, pode ser aqui, pode ser lá também, né? Mas, aqui eu vou falar da necessidade de receber o passe individual após a palestra. Todos têm necessidade, vamos ver aqui. Se após a palestra o ouvinte não sente dificuldades daquelas relacionadas, né, tais como relatadas antes, ou não tem dificuldades físicas, ou não está realizando o tratamento espiritual orientado pela Uniluz, o ouvinte deve analisar-se quanto à necessidade de receber o passe individual. Talvez não seja necessário ir para lá receber o passe, que já recebeu aqui. A pessoa terminou a palestra, está se sentindo tão bem, precisa tomar passe? Se quiser, vai, né? Mas será que precisa? A pessoa, não, estou me sentindo muito bem, tranquilo, não preciso. Isso é uma avaliação individual, né? E mais na frente ele diz, necessidade de novo de receber o passe individual após a palestra. Se após a palestra o ouvinte ainda sente dificuldades, tais como relatadas antes, ou tem dificuldades físicas, tem problema físico que precisa de tratamento também, ou está realizando o tratamento espiritual orientado pela Uniluz, a gente tem um tratamento aqui que indica que vai tomar passe, né? A pessoa tem que tomar passe durante o tratamento,
O ouvinte também deve avaliar-se quanto à necessidade de receber o passe individual como um complemento, porque está fazendo tratamento, assistir a palestra, vai lá tomar o passe. Ou uma indicação ao seu tratamento. Alguém diz que tem que fazer o ciclo de atendimento espiritual, fazer o tratamento e tomar 2 meses de passe. Aí ele vai tomar o passe. Mas aí tem aquela pergunta final. E eu não posso tomar passe? Eu terminei a palestra e me sinto tão bem, me sinto tão feliz, me sinto tão tranquilo. Aquele assunto foi exatamente o que falaram para mim. O expositor veio e falou, era para mim aquilo ali. Algumas pessoas dizem, né? Aí a gente vai analisar o quê? Em todos os casos, a decisão de receber o passe individual após a palestra, que a gente já está recebendo aqui, né? Será sempre do ouvinte. Não existe proibição da pessoa tomar o passe agora, que a gente está tomando, ou depois. Mas só como sugestão, se a pessoa já assistiu a palestra, já se emocionou, já mudou os pensamentos, já, poxa, estou me sentindo tão bem, aí, como disse ali, talvez a gente deve se analisar e talvez não seja necessário tomar passe lá. Já tomou 50 minutos de passe aqui, de tratamento, e para lá tomar mais 2 minutos. É só a pessoa, é a própria pessoa que vai se analisar e decidir, vou ou não tomar o passe. Desejando tomar o passe depois, todos os aplicadores estão de braços abertos para aplicar o passe. Que Deus abençoe a todos.